Olá, pessoas! Vamos falar hoje sobre as características principais dos reagentes. Então, para falar de reagente, vamos começar falando sobre o grau de pureza, tá? O grau de pureza para a gente entender os reagentes considerados como substâncias padrão, tá? O grau de pureza, primeiro, é uma relação entre a massa da substância pura pela massa total da amostra. Então, um grau de pureza seria essa divisão entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. Existem substâncias que são padrões que elas recebem a sigla PA, P.A. Que significa para análise. São substâncias que têm um determinado grau de tem um determinado grau de pureza já padronizado e esse grau de pureza ele é utilizado na maioria dos procedimentos que são utilizados, na maioria dos procedimentos onde esses reagentes são utilizados, tá? Mas a gente tem uma classificação de reagentes de acordo com o grau de pureza. Esses reagentes eles podem ser classificados como técnicos, puros, grau alimentício, grau farmacêutico, para análise, cromatograficamente puros e espectrograficamente puros, tá? Então, os reagentes de grau de pureza técnico, eles têm um baixo grau de pureza, são destinados a fins industriais. Os reagentes de grau de pureza puro são indicados para preparação de solução em laboratório. Os reagentes de grau de pureza alimentício são utilizados como aditivos na indústria de alimentos e os de grau de pureza farmacêutico pode ser utilizado na indústria farmacêutica tanto no modo externo como no modo interno, ou seja, pode ser ingerido. Os para-análises são o que eu já comentei, ele tem um grau de pureza específico, são indicados para procedimentos e a maioria das análises de laboratório. Os cromatograficamente puros são destinados a processos de cromatografia, que são processos analíticos altamente sensíveis, e os espectrograficamente puros tem um alto grau de pureza, né, que é apropriado para análises de eita, não sai não, análise espectroscópicas. Gente, é horrível isso, hein? Bom, então, a gente tem como uma solução padrão, que seria o para-análise, né, que tinha mostrado ali o PA, uma solução de concentração conhecida, né, tem um grau de pureza conhecido, e a conservação desse reagente tem que ser feita de tal forma que a concentração seja mantida de forma inalterada, ou seja, esse frasco ele tem que estar bem vedado, protegido da luz, longe de umidade, etc. E falando sobre a conservação de reagente, como é que a gente deve armazenar os reagentes? A gente tem que observar algumas características dos reagentes, por exemplo, a incompatibilidade a outros reagentes. Reagentes incompatíveis, eles devem ficar distantes uns dos outros, porque se houver vazamento, vai haver alguma reação forte. A gente tem que observar se o reagente ele é reativo à água. Reagentes reativos à água, eles devem ficar longe de umidade, em ambiente seco. Tá? Aliás, o ideal é que qualquer reagente fique em ambiente seco, longe da água. A gente tem que observar a inflamabilidade do reagente, mantendo longe de fontes de calor, a volatilidade, mantendo-os bem vedados, e a reatividade às variações de temperatura, observando a sua temperatura, se ela vai permanecer constante. Bom, junto com os reagentes, ele tem que ter um rótulo, ou o que a gente chama de ficha de informação de segurança de produto químico. Aqui no Brasil, essa ficha de informação de segurança do produto químico, ela é regulamentada pela ABNT, a norma técnica de 14725. E ela contém algumas informações que são relevantes, né? Que informações são essas? De acordo com a BNT 14725,
todo reagente deve conter a identificação do produto da empresa e da empresa fornecedora, a composição daquele reagente, né, se ele está misturado com alguma coisa e o que é. Então, geralmente quando o reagente vem com água, ele é o reagente hidratado, ele fala o quanto de água tem para cada a quantidade de reagente. Além de informações sobre os ingredientes, identificação dos perigos que ele oferece, se ele é inflamável, corrosivo, reativo, enfim, tóxico. Medidas de primeiros socorros, em caso de ingestão em contato com a pele. Medidas de combate a incêndio. Medidas de controle para derramamento e vazamento. Manuseio e armazenamento. Controle de exposição e proteção individual. Propriedades físico-químicas, estabilidade e reatividade, quanto ele é estável, quanto ele é reativo, informações toxicológicas, informações ecológicas, considerações sobre tratamento e disposição no caso de descarte, informações sobre o transporte, informações sobre regulamentações. Essa questão da regulamentação é que aqui no Brasil tem alguns reagentes que só são vendidos com a autorização do Exército ou da Polícia Federal, tá? E se for necessário trazer outras informações, o rótulo tem que conter outras informações. Todos os reagentes, quando são transportados, ele tem que ter uma ficha de emergência e envelope para transporte. Além do que, eles têm que ter uma ficha de perigo e segurança. Essa ficha de emergência e envelope para transporte tem informações, por exemplo, o que fazer se houver vazamento desse reagente no caminho. Bom, a incompatibilidade dos reagentes é algo que a gente tem que levar em consideração quando vamos armazená-los ou quando vamos utilizá-lo. Então, a gente tem que observar se o produto ele é sensível à água, se ele vai reagir violentamente, expelindo faísca ou expelindo reagente para todo lado quando a água entra em contato com ele, e verificar a incompatibilidade química pelo mesmo motivo, né, dele reagir violentamente. A gente tem algumas advertências para a manipulação de substâncias ácidas e básicas. No caso dos ácidos, eles têm que ser agitados antes de serem utilizados e nunca adicionar água ao ácido. Já as substâncias alcalinas não devem ser agitadas antes de serem utilizadas, tá? Aí vale aquela velha lembrança sobre aquecimento de líquido. Nunca aquecer um líquido inflamável diretamente na chama. Ainda mais se os recipientes, isso vale para qualquer tipo de líquido, eles não forem refratários a calor. Se o recipiente não é resistente ao calor, esse recipiente não deve ser utilizado. E os líquidos inflamáveis têm que ser aquecidos numa chapa elétrica, tá? Então, por hoje é só. Fica a atividade para vocês.